E se eu dissesse que a forma como as pessoas se casavam há mais de 1000 anos pode determinar se hoje alguém sente mais culpa ou vergonha? Parece meio maluco, né? Mas essa é a primeira pista da nossa investigação. Hoje, a gente vai fundo para entender como as antigas regras de casamento da igreja medieval acabaram, sem querer, reprogramando a mente ocidental. Bom, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. Pensem nisso aqui como uma verdadeira história de detetive, ok? A gente vai seguir as pistas, começando com umas esquisitices da mente moderna, até chegar numa descoberta sobre uma nova natureza humana. Preparados para começar essa investigação? Tudo começa com essa pergunta, que parece simples, mas que vira tudo de cabeça para baixo. Será que a tal da natureza humana é a mesma em qualquer lugar do planeta? A resposta, como as evidências vão mostrar, é muito mais surpreendente do que a gente imagina. E aqui está o coração do nosso mistério. A pesquisa mostra que existem basicamente dois perfis psicológicos bem diferentes no mundo. De um lado, o que a gente chama de psicologia weird, um acrônimo em inglês para ocidental, educado, industrializado, rico e democrático, que foca no indivíduo e é guiada pela culpa. Do outro lado, uma psicologia que é totalmente moldada por laços de parentesco super intensos, onde o grupo sempre vem primeiro e o que guia as pessoas é a vergonha. Agora, vamos conhecer o nosso principal suspeito, a força que parece conectar esses dois mundos psicológicos, a intensidade do parentesco. Mas afinal, o que é essa intensidade de parentesco? É o grau em que a vida de uma pessoa está mergulhada numa teia bem densa e herdada de conexões familiares. Pensa assim, não é só sobre pai, mãe e irmãos. É sobre uma rede gigante de primos, tios e ancestrais que define tudo. Suas obrigações, onde você mora e até com quem você pode casar. A sua identidade é a sua linhagem. Para medir essa força toda, os cientistas usam duas pistas principais. A primeira é o Índice de Intensidade de Parentesco, ou CAI, que é tipo uma pontuação baseada nas regras tradicionais da família. E a segunda é algo bem concreto, a porcentagem de casamentos entre primos, um costume que, por séculos, manteve os clãs super unidos. Então, a grande questão é como que essa estrutura social deixa uma marca, uma verdadeira pegada, na mente humana. Vamos dar uma olhada nas provas. A primeira grande diferença aparece na nossa própria identidade. Em sociedades com laços de parentesco mais frouxos, o que se valoriza é a independência, a autonomia, e a culpa é o sentimento que regula o comportamento. Já onde os laços são fortes, o que vale é a conformidade, o respeito aos mais velhos e o que dita as regras é o medo da vergonha pública. E o mais fascinante é que isso não é só teoria. Olha só esse dado experimental. No famoso experimento de conformidade de Asch, as pessoas de sociedades com parentesco intenso tiveram mais do que o dobro de chance de concordar com uma resposta que era obviamente errada, só para não ir contra o grupo. É impressionante. Essa citação de um político pastum é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Ele está dizendo que a lealdade dele, a identidade dele, pertence primeiro à sua linhagem de 6.000 anos, depois à sua religião e só muito, muito depois ao seu país. A raiz dele está na família, não no Estado. Isso nos mostra como o parentesco redesenha o nosso círculo moral. Em lugares com baixo parentesco, as pessoas tendem a confiar mais em estranhos e a seguir regras que valem para todo mundo. Já nos lugares com alto parentesco, a confiança é total, mas só dentro da rede. Fora dela, a desconfiança é a norma. E a gente vê isso no mundo real, em coisas como doação de sangue. Em sociedades com laços de família mais fracos, as pessoas doam o sangue voluntariamente para estranhos. Naquelas com laços fortes, isso quase não acontece. A ajuda impessoal não é algo natural, é o resultado de uma estrutura social bem específica. E esse comportamento aparece até num experimento natural que aconteceu sem querer na ONU. Olha que loucura! Diplomatas de países com alto parentesco acumularam até 10 vezes mais multas de estacionamento não pagas. Para eles, as regras que se aplicam a todo mundo, a estranhos, simplesmente não têm o mesmo peso que as lealdades ao seu próprio grupo. Ok, se o parentesco é a ligação, o que causou essa variação tão gigante na força dos laços familiares pelo mundo? Agora a gente vai ter que voltar no tempo para encontrar o culpado. Então, a próxima grande pergunta da nossa investigação é essa. Que força histórica foi poderosa o suficiente para desmontar estruturas de parentesco que existiam há milênios e pareciam ser, sim, inabaláveis?
E a resposta, surpreendentemente, vem de uma instituição que a gente não costuma associar com psicologia: a Igreja. Mais especificamente, o seu programa de casamento e família. Durante séculos, a Igreja Ocidental proibiu sistematicamente costumes como o casamento entre primos, e ao fazer isso ela quebrou a cola que mantinha os clãs unidos e, sem querer, acabou reconfigurando a mente europeia. Mas como a gente pode ter certeza de que foi a Igreja a grande causa disso tudo? Bom, a prova final, a nossa arma do crime, está no que os pesquisadores chamam de efeito de dosagem. A ideia é bem parecida com a de um remédio. A dosagem mede por quantos séculos uma população foi exposta às políticas da Igreja antes do ano 1500. A tese é: quanto maior a exposição, quanto maior a dosagem, mais profundo o efeito psicológico. E este slide aqui resume o argumento inteiro de forma brilhante. É uma cadeia de causa e efeito que atravessa a história. Mais séculos de exposição ao programa da Igreja levaram a instituições de parentesco mais fracas, que por sua vez resultaram numa psicologia mais weird, simples e poderoso. E os resultados são de cair o queixo. 1000 anos de exposição ao programa da Igreja estão ligados a um salto no individualismo que é comparável à diferença que existe hoje entre o Quênia e a Bélgica, e mais, a um aumento de 50% na honestidade impessoal com estranhos. A história, literalmente, reescreveu a nossa psicologia. Então, qual é o veredito? Depois de toda essa jornada, o que tudo isso significa sobre quem nós somos? A conclusão central e mais poderosa da nossa investigação é esta: a nossa psicologia não é algo fixo, não está gravado em pedra. Ela é um produto da evolução cultural, se adaptando o tempo todo às instituições sociais que nós mesmos criamos. Então, para a gente fechar o caso, primeiro, a psicologia ocidental não é universal. Segundo, ela é o resultado direto do enfraquecimento dos laços de parentesco. Terceiro, o programa da Igreja Medieval foi o gatilho histórico para tudo isso. E, por fim, a grande revelação: as nossas mentes são incrivelmente plásticas, se adaptando aos mundos que a gente constrói. E a gente termina com uma provocação. Se instituições do passado, como a família e a Igreja, moldaram tão profundamente as nossas mentes, que instituições, a internet, a globalização, o mercado de trabalho, estão moldando as nossas mentes hoje em dia? Fica aí a reflexão.